Olá, nono ano! Como é que vai o melhor nono ano do Brasil? Hoje estamos de volta para mais uma aula de produção textual, dando continuidade ao estudo do parágrafo no texto dissertativo argumentativo. Vamos lá? Bem, nós já sabemos a estrutura desse texto. Deve ter introdução, desenvolvimento e conclusão. A questão é, o que deve ter em cada parte dessa? O que realmente tem que ter introdução, o que realmente deve ter o desenvolvimento e como se fazer essa conclusão. Então, vamos ver isso passo a passo com alguns exemplos. Vamos lá. Bem, esse tipo de texto, ele não apresenta uma estrutura rígida. Ele tem uma divisão bem estruturada, que é tradicional, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso sim, certo? Então, em uma dissertação, você tem que defender essa tese, que essa tese é um ponto de vista, é uma ideia, certo? Organizando em fatos, tem que dar fatos organizados, dados organizados, ideias, ou seja, tem que ter um argumento em torno de um ponto de vista bem definido. Ou seja, eu sei qual é o meu ponto de vista, meu ponto de vista é esse, certo? E tudo isso você tem que trabalhar na sua conclusão. E lá nas provinhas do Enem, você tem que também apresentar uma proposta de intervenção. E o que vem a ser essa proposta de intervenção? Calma, vamos lá. A gente sabe já já o que vai ser isso. Segue em frente. Bom, vamos agora a esse esquema clássico dessa dissertação. Vamos para a introdução. No primeiro parágrafo, você deve explicitar o problema e o caminho a ser seguido no texto, para expô-lo ou para defender algum ponto de vista. Certo? E o que é esse ponto de vista? É essa tese, essa frase núcleo, essa ideia principal que você deve apresentar. Certo? Então, é no primeiro parágrafo que você vai mostrar sobre o que você vai falar e qual o seu posicionamento. No desenvolvimento, você vai encontrar os argumentos, as opiniões, as estatísticas, ou seja, você vai mostrar em cima de que dados você está trabalhando, certo? Ao apresentá-los, você deve sempre se direcionar para um lado da questão, um ângulo de visão, um ponto de vista, uma opinião específica. Ou seja, você deve sempre se manter de um lado, nunca em cima do muro, ou é a favor ou é contra, nunca um meio termo, certo? Um bom texto dissertativo, argumentativo, você não pode ficar no meio termo, você tem que se posicionar nesse seu texto dissertativo argumentativo. Tá ok? E essa opinião deve ser anteriormente pensada. Você deve pensar bastante para que você possa fazer uma boa argumentação e uma boa exposição dos seus dados. Então você tem que ir bem seguro no seu texto para você poder defendê-lo. Caso contrário, você não vai ter argumentos suficientes e claros, além de fortes, para defender o seu ponto de vista. Já na conclusão, ela corresponde à síntese, ao fechamento. É onde você vai se manifestar, onde você vai manifestar o seu ponto de vista, até onde você chegou, ok? Você tem que deixar bem claro o objetivo da sua dissertação, expondo o ponto de vista defendido ou a conclusão de uma exposição, tá ok? Mostrando que você tem bons argumentos para ser utilizado na construção do seu texto. Faltou um pedacinho aí, certo? É na construção do seu texto. Então, é na conclusão que você tem que mostrar mais força ainda. Você vai fazer uma pequena síntese daquilo que você já trabalhou, do seu ponto de vista, dos dados que você utilizou para defendê-lo, certo? Mas para isso, repetindo, você tem que ter bons argumentos, ok? A introdução. Vamos agora ver partes por partes. Objetivos principais. Explicar o tema, certo? A introdução deve apresentar de maneira clara o assunto que vai ser tratado e contextualizado. Não é só mostrar o assunto, é contextualizar também. Além de mostrar o seu posicionamento. Então, na introdução, você deve formular uma tese.
E é essa tese que vai ser discutida e provada no seu texto, durante todo o desenvolvimento do seu texto. Então você vai mostrar como você se posiciona, contra ou a favor, concorda ou não concorda, de que lado você está. E durante todo o texto você vai defender esse seu ponto de vista. Vamos lá. Exemplo de alguma maneira de se fazer uma boa introdução, conceituando algo, certo? Então vamos supor que o tema seja redução da maioridade penal. Então esse seria o tema, certo? Uma boa introdução, ele vai definir uma ideia, um processo, uma situação. Como foi que ele começou aqui? No Brasil, é cada vez maior o número de crimes, muito deles hediondos, cometido por jovens com menos de 18 anos. Para coibir essa prática, o governo federal criou um projeto de lei que reduz a maioridade penal brasileira dos 18 para os 16 anos. Ou seja, o que ele está trabalhando aqui? Que o governo propôs um projeto de lei para a diminuição, ou seja, a redução da maioridade penal. Ou seja, a partir de 16 anos, quando chegar aos 16, a pessoa já pode responder criminalmente por todos os crimes cometidos. Então, certo? A ideia central aqui qual é? O tema central é redução da maioridade penal. Mostrar o seu posicionamento, ou seja, o seu ponto de vista. Então, vamos lá. Hipótese 1. Então, como é que você poderia trabalhar esse texto? A favor do projeto de lei. Então, você já sabe que o governo tem esse projeto. Então, se você vai se posicionar a favor dessa redução. No Brasil, é cada vez maior o número de crimes, muitos deles hediondos, cometidos por jovens com menos de 18 anos. Para coibir essa prática, o governo federal criou um projeto de lei que reduz a maioridade penal brasileira de 18 para os 16 anos. Sem dúvida, será uma iniciativa que proporciona a diminuição dos índices de criminalidade no país. Ou seja, você já deixou bem claro aqui que você concorda com esse projeto de lei. Por que você concorda? Porque com isso vai coibir os infratores, vai haver uma diminuição nessa criminalidade. Entendeu qual foi o posicionamento dele aqui? Ele deixou bem claro isso. Ele se posicionou a favor. Como é que você poderia se posicionar contra? Vamos ver como foi que ele fez. No Brasil, é cada vez maior o número de crimes, muitos deles hediondos, cometidos por jovens com menos de 18 anos. Para coibir essa prática, o governo federal criou um projeto de lei que reduz a maioridade penal brasileira, dos 18 para os 16. Então, até aí foi igual. Agora que ele se posiciona. Primeiro ele disse qual era o assunto, sobre a questão da maioridade. Vamos ver agora como é que ele se posicionaria contra. Os defensores dessa proposta, quando ele diz os defensores dessa proposta, ele já deixa implícito que ele não defende. Aí ele vai dizer por que ele não defende. Não se atentaram que essa iniciativa resolveria somente os sintomas mais evidentes do problema, e não a verdadeira causa de algo nocivo à sociedade. Ou seja, ele já começou deixando bem claro, os defensores dessa proposta, ele não está incluindo. Quando ele diz os defensores, ele não se inclui, ele se exclui dessa camada. E vai dizer por que ele se exclui. Porque, na visão dele, vai resolver só os problemas superficiais. Os problemas mais profundos, que está ligado à questão de toda a sociedade, vão continuar do mesmo jeito. Vai só prender quem cometer e vão surgindo outros jovens para cometer os mesmos crimes. Entenderam? Outra maneira de fazer uma introdução. Observação. Não se esqueça de colocar seu ponto de vista. Tese. O que é essa tese? É o seu ponto de vista. A outra maneira de você começar essa introdução é apresentar dados. Daí tem que se ter um pré-conhecimento do assunto. Segundo dados divulgados pela ONU, Organizações das Nações Unidas, cerca de 70% das mulheres já sofreram algum tipo de violência no decorrer de sua vida. Então aqui ele já apresenta dados. Então qual seria esse tema? A questão da violência contra a mulher. Ele
aponta que, segundo o estudo, não é a visão dele, não são dados fictícios, são dados da ONU, estudos realizados pela ONU, que 70% das mulheres já sofreram algum tipo de violência. Estão entendendo que trabalhar dados fortes não é invenção, tá ali provado, é da ONU. Pode apresentar interrogativas. O que seriam essas interrogativas? Perguntas, lançar perguntas. No Brasil, as mulheres sofrem cada vez mais com violências domésticas. Por isso, em 2006, entrou em vigor a Lei Maria da Penha, que tem como objetivo punir os agressores. Mas esta lei está sendo eficaz? Já fez a primeira pergunta. Tem a lei? Tem. Essa lei funciona? Os agressores estão sofrendo punições? Ou seja, quem vai preso, quem agride a mulher, vai preso? Acontece alguma coisa com ele? O que é feito após a abertura do processo? Então a mulher vai lá, dá a queixa. O que é que vai acontecer depois dessa queixa? Será que está sempre indo atrás do agressor? O agressor é punido? A mulher tem essa segurança resguardada? Então ele já lançou interrogativas. Então essa é uma outra maneira. Mas lembre-se, se você lança perguntas, você também tem que ter respostas. Contestando definições, citações, opiniões. Então aqui você vai começar a contestar alguns dados apresentados, algumas opiniões. Embora seja divulgado amplamente que a mulher está conquistando espaços tipicamente masculinos, devemos olhar que nem sempre isto se configura como realidade. Ou seja, ele já contestou. Enquanto estudos dizem que a mulher está avançando, ele diz que nem sempre isso acontece. Os cargos mais importantes das grandes empresas muitas vezes são ocupados por homens. Ou seja, ele já deu um exemplo. Ele contesta e dá um exemplo. Como é que todos os está conquistando mais espaço se os principais espaços sempre são masculinos? Elas também ainda recebem os menores salários, mesmo ocupando posições. Ele já dá outro argumento. Quer dizer, se tem um homem e uma mulher ocupando o mesmo cargo, a mulher sempre recebe menos do que o homem. Isso é ter conquistado algo? Então, ele contestou tudo que já foi dito antes, que a mulher conquistou novos casos, está sendo tratada com igualdade. Na realidade, ele mostrou aí que nem sempre. Em alguns casos, isso não acontece. Citar argumentos em números. Certo? Vamos lá, como é que eu faço essa introdução citando esses argumentos numéricos? Tema sustentabilidade, certo? O mundo moderno caminha para sua própria destruição, pois tem havido inúmeros conflitos internacionais e o ambiente encontra-se ameaçado por sérios desequilíbrios ecológicos. Bom, aonde é que está números? A questão de ter havido inúmeros conflitos internacionais. Ele não precisou citar quantos conflitos são esses. Ele diz que são vários, não é só um. São vários conflitos internacionais e isso gera uma sensação de ameaça ao meio ambiente e a todo um desequilíbrio ecológico. Tá vendo? Ele não colocou um número específico, ele não fechou o número. Ele só citou que há vários. Comparação. Como eu posso trabalhar esse texto de forma comparativa? Vamos lá. A mulher, até o século XIX, não tinha direito e sua função era exclusivamente cuidar do lar, dos filhos e do marido. Hoje, a mulher, além de assumir esse papel, também exerce outras funções na sociedade. Apesar disso, ainda é vista como inferior ao gênero masculino. Ou seja, ele comparou a mulher do século passado com a mulher do século atual. Que antes a mulher tinha uma visão completamente ligada à família. Era só para cuidar da família, de mais nada. A mulher era preparada a vida inteira para casar, ter filhos e cuidar da casa. O que agora isso não acontece. Muitas mulheres sequer querem casar, outras sequer pensam em ter filhos. Querem simplesmente ter um papel na sociedade. Trabalhar, ter sua própria renda e não depender de ninguém. Ou seja, ele comparou a mulher do século XIX com as mulheres atuais. Entenderam? Isso é um argumento por comparação. Caracterizando aspectos físicos e espaços. Vamos lá, como é que
se trabalha isso? Como é que se trabalha caracterizar algo? Um corredor superlotado, pessoas deitadas no chão, nas macas, apoiadas em pias, em péssimas condições de higiene e saúde. Eis um retrato duro da realidade brasileira e do descaso das autoridades com a saúde pública. Ou seja, qual é o assunto aqui? A questão do problema da saúde, como a saúde é tratada no nosso país. E ele começa dando uma característica dessa saúde, como, por que ela é maltratada. Ou seja, corredor superlotado, não tem leito para todo mundo, as pessoas ficam deitadas no chão, algumas em macas quando tem sorte, e outras em pé, apoiadas nas pias, totalmente suja. Às vezes o próprio corredor é sujo, certo? Então ele já começa mostrando a realidade, ou seja, dando a característica daquele aquele hospital, daquele serviço de saúde, seja ele um hospital ou simplesmente um posto. Mas a realidade é a mesma, é a superlotação e muitas vezes o despreparo para cuidar dessas pessoas, principalmente na questão da atenção. Então, vendo como é que se trabalha de diversas formas a introdução, entendeu? Não é uma coisa rígida. Rígida é ter a introdução, mas você pode trabalhar de diversas formas diferentes. Vamos passar agora para o desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? Como trabalhar esse desenvolvimento da sua produção. Terminou a introdução, então feita a introdução, com a apresentação do tema e da tese, ou seja, mostrou o assunto e mostrou o seu ponto de vista. O próximo passo é justificar o seu ponto de vista. Então, por que você pensa daquela forma? Certo? Contribui nessa tarefa as justificativas baseadas em fatos, dados, exemplos e opiniões. Nunca na questão do que eu acho. Não. Jamais deve ser por causa do eu acho, mas baseado em dados, em fatos reais, fatos concretos, certo? Para facilitar a argumentação, pergunte a tese escolhida. Por quê? Cada possível resposta é um argumento, ou seja, é um tópico frasal. É sobre o que você pode falar. Então, por que eu sou contra? Por isso, por aquilo outro. Então, aí você já tem 3 tópicos frasais. Por que eu sou contra a forma como a educação é tratada? Aí você vai pensar, isso, aquilo outro. Então, cada coisinha dessa aí é um argumento seu para você trabalhar a sua produção textual, o seu texto dissertativo argumentativo, que se chama tópico frasal. Cada argumento. Certo? É só lembrar, fazer a famosa perguntinha. Por quê? Explica-se com lógica os argumentos, lógica, não invenções, separando-os em parágrafos. Apresente exemplos de situações e fatos concretos, relacionando-os de forma lógica, explicando relações de causa e efeito, comparação, finalidade, etc. Então, trabalhar argumento tem que ser trabalhar argumentos concretos, através de fatos, certo? Através de pesquisas, através de dados, não simplesmente pelo fato de eu acho que é assim. Uma vez eu vi assim. Não, é algo bem concreto, certo? Trabalhar a questão da causa e efeito. Se acontece isso, vai acontecer isso outro. Se fizer dessa forma, vai responder desse outro jeito. Então, a questão da causa e efeito, da comparação, que nós vimos lá na introdução, certo? Use o seu conhecimento de mundo empregando conceitos de várias áreas de conhecimento, como história, filosofia, ciência e atualidade. O que é esse conhecimento de mundo? É a experiência que você adquiriu durante sua vida. E isso você pode fazer ligações com a história, durante toda a história, o que aconteceu. Como é que a filosofia vê esse pensamento? Ver essas ações, certo? Na ciência. Será que a ciência explica o que está acontecendo? Na atualidade, o que é que acontece atualmente? Como isso é tratado na atualidade e como era tratado antigamente? Lá na questão da comparação que a gente viu da mulher do século XIX com as mulheres da atualidade. Então, tudo isso tem que ser apresentado no seu texto argumentativo dissertativo. É fácil? Não, mas a única forma de resolver isso é a questão de trabalhar pré-conhecimento, é se preparar antes, é prestar atenção no que está acontecendo ao seu redor. E isso que se chama conhecimento de mundo.
Então, tudo que acontece ao seu redor lhe traz conhecimento, lhe traz vivência. E é essa vivência, esse conhecimento que vai te influenciar nas questões de suas posições. Aprofundamento. Para escrever uma redação superficial, evite criar muitos parágrafos, ou seja, não há necessidade de muitos parágrafos. Lembra o que eu falei? Parágrafo de menos também deixará a sua redação inconsistente. Nós já trabalhamos a questão dos parágrafos, certo? Questão lá no inicial, que foi 3 parágrafos, depois nós falamos que ela tem que começar a se estender um pouco mais. E é isso que a gente espera de vocês, uma extensão de parágrafo. Aconselho o candidato a fazer uma redação usando 4 ou 5 parágrafos. Lembra do que eu falei? A questão dos 5 parágrafos máximos e os 4 que seriam o ideal. Um parágrafo para a introdução, 2 ou 3 para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. Tudo isso já foi visto desde o começo do ano com vocês. Então, isso não é novidade para vocês. Procure usar mais ou menos os mesmos números de linha para cada parágrafo. Aqui você já tem que começar a se estender um pouquinho mais no seu parágrafo. Já vai usar a mesma quantidade de linhas. Não precisa ser idêntica, igual, mas uma aproximada. Certo? Usou 5 num, pode usar 6, 7 no outro. Então tem que saber fazer essa divisão. O que não pode é fazer parágrafos muito extensos, começar com a introdução muito extensa e no desenvolvimento ser menores. É justamente o inverso. Desenvolvimento, geralmente, é que são os textos maiores, mas não tão grandes em relação ao da introdução e o de conclusão. Certo? Então, é uma quantidade equivalente. Estão entendendo? Vamos passar adiante. Desenvolvimento. O que é que esse desenvolvimento deve mostrar mesmo? O tópico frasal ou frase núcleo. E o que seria isso? Vamos lá. Quando redigimos um texto dissertativo, descritivo ou narrativo, devemos ter atenção ao início do parágrafo, ou seja, ao tópico frasal, ou seja, sobre aquilo que nós vamos nos posicionar. O tópico frasal se refere a 1 ou 2 períodos que inicia o parágrafo, contendo a ideia principal do parágrafo ou do texto. É o porquê do seu ponto de vista. Então, o tópico frasal é por que você se posiciona dessa forma. Lembra da pergunta dos porquês? Cada resposta seria um tópico frasal. Vamos ver agora alguns exemplos para ser trabalhado esse tópico frasal, esse ponto de vista que você deve ter na sua produção. Tema: violência urbana. Muito atual, não é? Ponto de vista: no Brasil a violência está adquirindo proporções imensuráveis. Isso é nítido, é claro. Tópico frasal: o porquê das coisas. Falta de investimento na educação dos jovens. Não, tem um tópico frasal, então vamos trabalhar em cima disso. Então, como é que seria esse parágrafo? A falta de investimento em educação, certo? Aqui, ó, falta de investimento em educação proporciona um crescimento na violência. Segundo dados divulgados pela OEA em 2012, ou seja, não é invenção sua, você está trabalhando dados da OEA, Organização dos Estados Americanos de 2012. Pode ser defasado, mas são dados concretos. Então a questão é você começar a se atualizar, pesquisar dados mais atuais. O jovem da comunidade que estuda tende a não se deixar emaranhar por violências negativas. Darcy Ribeiro, há 20 anos, já dizia que se o país não investir em educação, não terá dinheiro para construir tantos presídios no futuro. Então, aqui ele usou dados de uma organização reconhecida, dados fortes, onde diz que se você não investir no jovem, no estudo do jovem, esse jovem vai ficar ocioso e o que é que vai acontecer? É muito provável que ele seja abraçado ao mundo do crime. Se ele não tem estudo, ele não consegue um emprego de qualidade e quer ter as coisas, a única forma que ele vai ver é entrar no mundo do crime. Aí ele completa com o pensamento público, que é do Darcy Ribeiro, que se não investir logo em educação, não vai ter dinheiro suficiente para tantos presídios.
que é o que está acontecendo hoje, né? Certo? Outro exemplo, agora relacionado à nossa realidade. Seca no Nordeste, causa e consequência. Ponto de vista, o Nordeste novamente sofre com o problema da seca, mas somente os fatores climáticos não são suficientes para explicar a miséria em que vive a população. Então, o ponto de vista sofre com a seca, mas a seca realmente será que é só por causa do fator climático? Tópico frasal. Por que isso acontece? A questão da seca do Nordeste é devida a vários fatores, não só naturais, mas também histórico e político. O que foi que ele fez aqui? Ele já deu o norte dele. Ou seja, não é só porque não chove, não. Certo? Mesmo que não chova, a gente tem exemplos de outros locais que sem chuva consegue se desenvolver. Então ele fala, não é só natural, mas é histórico, é político. Aí ele vai e disserta sobre isso. A seca no Nordeste é um problema sociopolítico, histórico e não só climático. Ele já deixou bem claro o ponto de vista dele. A população do sertão sofre há mais de um século com essa situação e promessas de redimir os problemas trazidos pelas estiagens e apoiar o desenvolvimento do Nordeste nunca foram cumpridas plenamente. Ou seja, há muito tempo os políticos fazem promessas, promessas, promessas e, na realidade, resolver não fazem nada, certo? Ficam só prometendo, jogando mais para frente para os próximos políticos. Aí ele vai dizer, já existe tecnologia capaz de garantir o sucesso da atividade agropecuária em regiões semiáridas. Mas o que se criou foi a indústria da seca, que traz lucros aos grandes proprietários, em detrimento da grande massa da população. Ou seja, ele já deixou bem claro que tecnologia há. Então, muitos países mesmo já têm, que apesar de ter regiões secas, elas são bastante desenvolvidas na agricultura. E é essa tecnologia que tem que ser trazida para cá. A questão da irrigação, do perímetro irrigado, a questão da transposição de água, a questão de uma divisão melhor desse trabalho, porque com a indústria da seca, só quem ganha são os grandes empresários, principalmente os grandes políticos, que vivem de prometer e, através dessa promessa, angariar votos para ele mesmo. Certo? A população, que a imensa maioria é a prejudicada, não sai ganhando nada, só ganha promessas. Então, ele deixou bem claro isso. Então, nesse texto dele, ele deixou bem claro qual é o posicionamento dele. Não é questão climática, não é só porque não chove. Não, é questão política e histórico mesmo. Certo? De muito tempo isso vem acontecendo. Não é agora. Vamos lá. Tema. O nosso planeta pode ser destruído? Então, esse seria o tema. Será que realmente o nosso planeta pode sofrer um processo de destruição? Ponto de vista. O mundo moderno caminha para a sua própria destruição. O que é que ele quer dizer com isso? Teoricamente, ele está concordando. Retome o ponto de vista e faça a pergunta: por quê? Então, por que o mundo moderno está caminhando nessa direção? O que é que o homem tem feito para que isso aconteça no mundo? Então, são várias respostas que vocês vão ter aí. E cada resposta dessa, a gente viu que pode ser um tópico frasal, uma tese a ser abordado na sua proposta. Lembre-se dos porquês. Vamos lá. As respostas para a questão formulada são os argumentos. Então, esses porquês são os nossos argumentos. O desenvolvimento do argumento 1 será no segundo parágrafo. Então, você vai falar sobre esse problema e o desenvolvimento vai acontecer lá no segundo parágrafo. Então, no segundo parágrafo, começa-se a trabalhar esse argumento, o primeiro tópico frasal que você criou. O desenvolvimento do argumento 2 será no terceiro parágrafo. Ou seja, nós tivemos quantas respostas aos porquês? Até agora 2. Né? Então ele levantou 2 tópicos frasais, ele usou 2 tópicos frasais, que na realidade teria várias respostas possíveis, mas ele utilizou 2. O mundo moderno caminha atualmente para a sua própria destruição. Por quê?
Porque tem havido inúmeros conflitos internacionais, primeiro. Por quê? Porque o meio ambiente encontra-se ameaçado por um sério desequilíbrio ecológico. Segundo, entenderam? Segundo parágrafo, desenvolva o primeiro argumento. Então, qual era o primeiro argumento? Lembram? Vamos lá. Inúmeros conflitos internacionais acontecem mesmo antes do fenômeno que chamamos de globalização, seja por questões econômicas, culturais ou territoriais. Os atuais fatos que têm assustado o mundo, como as tensões constantes entre Estados Unidos e Rússia, por conta da Síria e o combate ao terrorismo, os testes nucleares da Coreia do Norte e os impasses que envolvem o aclamado governo de Vladimir Putin, pode dar início a uma terceira guerra mundial. Ou seja, o primeiro porquê, a resposta do primeiro porquê qual era? A questão dos conflitos internacionais. Então ele já deu a sua primeira tese. Por que o mundo pode caminhar? Porque há um conflito muito grande e a qualquer momento esses países podem entrar em conflito. E a gente sabe que não vai ficar só entre eles. Vai haver uma globalização, vamos dizer assim, desse problema. Não vai criar uma guerra mundial. Se ficasse só entre eles, o problema era só deles, o que na realidade jamais vai ser só deles. O problema é global, porque qualquer conflito mundial interfere em tudo no globo. Terceiro parágrafo, desenvolve o segundo argumento. Qual era o segundo argumento? Vocês lembram? Outra ameaça constante é o desequilíbrio ecológico provocado pela ambição, pela promoção do desmatamento desordenado e pela modificação e poluição das águas. Ao degradar florestas, modificar cursos de rio, alterar áreas alagadas e desestabilizar o clima, a população desfaz de uma rede de segurança ecológica extremamente complexa. Dunas, manguezais e áreas alagadas litorâneas são para-choques naturais contra a ressaca. Essas florestas e áreas alagadas são esponjas que absorvem as enchentes. Ou seja, o segundo argumento que ele usou é a questão de a causa do desequilíbrio ecológico. Causada por quem? Pelo próprio homem. Certo? Então, quando o homem polui a água, modifica o meio ambiente, destrói uma parte do mangue, tudo isso é trabalhado em conjunto. É só prestar atenção nos noticiários que aconteceram esses dias. Certo? A questão de destruição de áreas de mangue, de áreas de dunas, o que é que isso pode acarretar para a cidade. Certo? Então, quando você destrói a questão do mangue, muita coisa interfere na cidade. É só lembrar lá da região da Grande Recife, onde um mangue foi aterrado para a construção, foi destruído para a construção de um porto, e esse mesmo mangue que continha vida forçou tudo a sair. O mangue era o local onde os tubarões iam se alimentar em Recife. Se acabaram com esse mangue, o que aconteceu com os tubarões? Eles agora procuram a costa mais perto para procurar alimento. E quem é que sai perdendo com isso? O homem, com os ataques de tubarões. Então, isso é um exemplo bem claro do que uma degradação do meio ambiente, o que esse equilíbrio ecológico causa e quem é o principal ponto receptor desses problemas, que é o próprio homem. O homem causa o problema e ele mesmo sofre por esse problema. Polui a água, a diminuição de água potável vai haver, certo? As ruas alagadas, certo? Quando chove, todas as cidades têm a menor infraestrutura, porque aquele terreno que ele absorvia a água, agora ele já não absorve, então a água fica empoçada, vai acumulando. A gente tem vários exemplos disso aqui mesmo em Fortaleza. Vamos em frente. Conclusão. Então, nós já apresentamos a introdução, a questão do ponto de vista dos tópicos frasais. Vamos agora trabalhar a questão da conclusão, certo? Então, introdução e desenvolvimento já foi. Vamos agora para a conclusão. A conclusão não é um lugar de simplesmente repetir o que foi dito. Não, não é para repetir tudo o que já foi dito. Pode ser uma retomada da discussão, mas de uma forma inovadora, que não se limita a repetições.
Pode também ser usada para fazer advertências, uma análise crítica do tema discutido, ou até mesmo fazer sugestões caso o tema trate de um problema social, por exemplo. Então, a sua conclusão é só uma síntese, não é uma repetição. Síntese é uma coisa, repetição é outra. Não precisa dizer tudo novamente que você foi dito. Só faz uma síntese, um resumo muito curto, com advertência, com crítica e sugestões. Certo? Lembre, apontou o problema, tem que resolver. A conclusão corresponde a um único parágrafo que finaliza a redação. A conclusão deve ser sucinta, sem, no entanto, destoar muito dos demais parágrafos. Lembre-se de que os parágrafos devem ser simétricos, ou seja, basicamente do mesmo tamanho. Ou seja, devem ter mais ou menos o mesmo tamanho, em torno de 5 linhas. Não se esqueçam de retomar a ideia inicial, ou seja, a tese, ou seja, a problematização. Esse procedimento é imprescindível para que não haja dúvida quanto ao seu ponto de vista desenvolvido ao longo de todo o texto. Então, você mostra a sua tese, a problematização e qual é o seu ponto de vista daquilo. Como você trata aquele assunto. Qual o seu posicionamento. E como se repetisse o que fora colocado na introdução, mas em um tom de fechamento. Ou seja, não é simplesmente repetir, é fazer uma pequena análise mostrando que o seu texto vai acabar. Certo? Não acrescenta informações novas na conclusão. Certo? Nada. As ideias devem ser expostas ao longo do desenvolvimento. O último parágrafo apenas finaliza a temática. Então, não coloque algo que você não disse no seu desenvolvimento. Senão, você não vai ter como trabalhar essa outra opinião que vocês estão dando. Apresente possíveis soluções para os problemas expostos ao longo do texto. Como eu falei, apresentou o problema, dê a solução. A elaboração de uma proposta de ação social é um item indispensável quando se trata da redação do Enem. Certo? Vamos já falar mais sobre isso. Ou seja, é algo que não pode faltar. Elaborar uma proposta de intervenção. Ou seja, uma proposta para se acabar de vez com esse problema. O uso de conectivos de valor conclusivo também enriquece uma conclusão. Conjunções como portanto, então, logo, por exemplo, são ferramentas importantes para trabalhar esse fechamento do seu texto. Evite construções do tipo conclui-se que. Pode-se concluir, concluindo, certo? Então, evite isso. Nunca termine com perguntas reflexivas ou reticências, ou seja, evite qualquer recurso que possa deixar o corretor em dúvida a respeito do seu posicionamento crítico. A conclusão deve confirmar a sua tese, ok? A conclusão confirma tudo que você foi dito, sem margem para questionamento. Então, quem lê sua conclusão não pode ficar em dúvida. Então, se você lança uma ideia nova e não fala mais, então fica-se a pergunta. E aí? A pessoa que vai ler o seu texto, ele tem que terminar de ler e não ter dúvida alguma sobre como você se posicionou. Entenderam? Modelo de conclusão. Certo? Dado o exposto, a possibilidade da população mundial caminhar a passos largos ao encontro do próprio extermínio é real e constante. Ou seja, ele está falando lá dos problemas da autodestruição. A ocorrência de conflitos internacionais traz a necessidade de se estabelecer instrumentos regulados pelo direito internacional para uma solução pacífica, que são meios disciplinares de modos diplomáticos, políticos, jurídicos e jurisdicionais, etc. É imprescindível também que medidas para minimizar os impactos de atividade ao meio ambiente sejam tomadas por empresas. Aqui ele usou reticência, mas porque o texto era bem maior, eu só fiz o corte. Certo? Então, preste atenção. Qual era o tema? Questão da autodestruição.
como eu retomei. Dados expostos à possibilidade de caminhar passos largos ao encontro do próprio extermínio, seja real e constante, ou seja, está caminhando para isso, ele vai retomar a questão do conflito internacional, como isso pode ser resolvido, certo? Através dos meios diplomáticos, jurídicos, além de falar do impacto do meio ambiente. Então, se o homem também atrapalha o meio ambiente, como é que você tem que se resolver isso? Aí você vai trabalhar isso na sua introdução. Quando você trabalha a questão do meio ambiente, aí já passa para a questão da trabalhar da solução social, não é? A proposta de intervenção social. Vamos prestar atenção agora aqui. Seu texto é uma unidade de sentido. As partes que compõem introdução, desenvolvimento e conclusão devem estar conectadas, ou seja, bem ligadas entre uma, ratificando com clara a progressão da ideia. Então tem que ir passo a passo, nunca atropele os seus pensamentos. O último parágrafo tem um importantíssimo papel nesse processo, visto que é ele o responsável pelo fechamento do raciocínio. Logo, a conclusão deve confirmar sua estratégia de convencimento exposta ao longo da redação. Ou seja, como eu disse, a sua conclusão, ela deve, além de fechar o seu texto, ela deve confirmar o seu ponto de vista. Nunca entrar em contradição. Ok? Vamos lá. Dedução. O que seria essa dedução? Confira a seguir 3 tipos de conclusões, né? Mais adequados para encerrar a sua redação no Enem. A conclusão por dedução é uma ocorrência de todo o raciocínio desenvolvido ao longo da redação. Essas formas de encerramento, em geral, utilizam as conjunções conclusivas. Lembra que a gente estudou as conjunções conclusivas lá nas orações coordenadas e subordinadas? Como, por exemplo, logo, portanto, pois, posto ao verbo, então, assim, por isso, por conseguinte, de modo que, em vista disso, entre outras. Então, dedução é isso, ok? Síntese. O que é uma síntese? Consiste em sintetizar ideias, ou seja, juntar todas as ideias abordadas ao longo da dissertação, confirmando a tese que normalmente aparece na introdução. Essa forma de introdução é a mais adequada para garantir a coerência. Ou seja, essa síntese é pegar tudo que você disse lá no primeiro parágrafo, sintetizar numa ideia única, certo? Formar um texto único e confirmar a sua tese, o seu ponto de vista. Intervenção. Lembra que eu falei? Essa técnica é obrigatória na redação do Enem. Trata-se de elaborar uma sugestão para solucionar o problema posto em debate na proposta de redação. Certamente não é possível propor uma solução milagrosa. Não. Certo? Por essa razão, esse tipo de conclusão é denominado intervenção e não apenas uma solução. É algo que dá início a uma solução. Certo? Não é algo milagroso. Vai fazer isso, vai melhorar e ponto final. Vai ficar tudo bem. Não, é todo um processo. É lembrar, é todo um processo que deve começar a partir dessa intervenção. Não é resolver de forma mágica, milagrosa, com uma simples abordagem. Certo? Novamente, prestar atenção. É obrigatória no Enem. Frases modelos para o início da sua conclusão. Então, aqui a gente dá uma série de frases que vocês podem seguir, certo? Apresenta aqui algumas teses que podem ajudar para iniciar a conclusão. Não tome essas frases como receitas infalíveis. Não estou dizendo isso. Certo? Antes de usá-la, analise bem o tema, planeje o desenvolvimento, use a sua inteligência. Você é capaz de fazer isso. Certo? Para ter certeza como isso vai ser incluso na sua redação. Certo? Vamos lá. Em virtude dos fatos mencionados, aí vai falar o que foi dito, não é? Por tudo isso que já foi dito lá na introdução, levando-se em consideração esses aspectos, dessa forma, em vista dos argumentos apresentados, dado o exposto, tendo em vista os aspectos observados,
levando-se em conta o que foi observado, em virtude do que foi mencionado, por todos esses aspectos, pela observação dos aspectos analisados. Agora as conjunções. Portanto, logo, então. Após a frase inicial, pode-se concluir a conclusão com as seguintes frases. Então, você começou sua conclusão. Começou com isso. Agora, como é que você pode terminar? E se levado a acreditar que, entende-se que, percebe-se que, resta aos homens, é imprescindível que todos se conscientizem de que, é preciso que, é necessário que, faz-se necessário que. Perceba aí, então, aquelas questões que nós já abordamos lá na subordinada, nas orações subordinadas na língua portuguesa. É preciso, é necessário, certo? Então, tudo isso é o momento de ser usado esse tipo de construção, ou seja, que retoma algo que já foi dito antes. Entenderam? Então, é isso que nós tínhamos para passar para vocês na questão de como desenvolver essas três partes do seu texto dissertativo argumentativo, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Não 3 parágrafos, 3 partes, ok? Bom, agora é hora de você sair da teoria e ir para a prática, colocar a mão na massa, escrever um texto realmente. Então, vou deixar para vocês, certo? A atividade da página 34 do nosso livro, todos os textos, o famoso TP, ok? Então, vocês vão colocar isso em prática, vão produzir essa redação, esse texto dissertativo, argumentativo. Quando na volta vocês me entregam esse texto, a gente vai discutir essas redações, como elas foram feitas, tá ok? Então, abraço para vocês, tchau!